Existem duas coisas em que eu acredito muito. A primeira delas é em Deus e a segunda que o trabalho devolve. Essa é uma frase do Joel J. Essa semana eu estava conversando com um profissional que mencionou para mim que ela já está há 10 anos no trabalho sem colher frutos. Sem ter reajuste de salário, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma promoção, e que inclusive ela havia recebido uma proposta muito boa de trabalho, né, de um concorrente, vamos dizer assim, mas que ela não aceitou porque ela trabalha muito por amor, que ela tem uma conexão muito grande com a família em que ela trabalha. Eu chamaria isso de lealdade. E eu falei para ela que eu concordo em partes. Por quê? Eu acho que é muito importante a gente ser leal, é muito importante a gente também colocar muito amor naquilo que a gente faz, mas vocês já pararam para pensar que a gente precisa, que isso é um processo natural da vida, crescer, que a gente precisa se desenvolver naquilo que a gente está fazendo? Só que por um outro lado, eu tive vários insights que mostravam para mim que muitas vezes o profissional ele não cresce, não é por conta do líder, da empresa, do patrão, mas é por responsabilidade dele. Porque muitas vezes a gente tem dois tipos de profissional. O profissional que não planta nada, mas ele quer colher. E aí tem aquele tipo de profissional que ele planta, que ele rega, que ele cuida, mas que ele negligencia o fruto, ele não volta na árvore para colher. E aí ele deixa o fruto apodrecer na árvore. E eu perguntei para essa profissional: você chegou a conversar com a tua liderança, com os teus chefes, sobre esse reajuste de salário, sobre aumento, sobre uma promoção? De algo que ela já exerce, na verdade, né? Porque eu acredito que a gente precisa se comportar como a gente gostaria de ser. Então eu sempre tive essa filosofia comigo. Se eu quero ser um gerente, eu não quero receber a promoção para depois me comportar como um gerente. Muito pelo contrário, eu tenho que começar a me comportar, me portar como um gerente para depois ser reconhecido como tal. E eu perguntei para ela e nunca houve essa conversa, ela nunca chamou os patrões para conversar, ela nunca pediu um reajuste de salário, ela nunca demonstrou que ela gostaria de uma promoção. Então muitas vezes esse é o profissional que negligencia a colheita, que deixa o fruto apodrecer na árvore. E conversando com ela, eu perguntei para ela se ela almejava mesmo uma nova posição, se ela almejava mesmo uma promoção, e eu incentivei ela a conversar com a líder dela. E eu falei o seguinte para ela: quando existe uma posição a ser tomada, e que você é chamado para aquilo, ou que há uma identificação, há uma identidade que direcione que aquela pessoa é para aquele posto, até por anos de dedicação, e eu acredito que essa profissional seja essa pessoa, se você se negar a comparecer, se você se negar a fazer aquilo que precisa ser feito, Deus vai levantar outra pessoa. E eu perguntei para ela: você vai fazer ou você quer que Deus levante outra pessoa? E ela disse que queria fazer. E aí eu quero usar uma passagem bíblica para falar com vocês um pouco sobre liderança e sobre quanto a gente, às vezes, negligencia a colheita, negligencia os frutos. Juízes 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Rabor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, o havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Então aqui ele recebe um comando para que ele vá ao encontro dos seus inimigos, para que ele se prepare, que ele vai encontrar o exército rival, mas ele já está recebendo um comando, inclusive, de força, para que ele vá e cumpra essa missão. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Então Débora respondeu: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então eu vejo até aqui nessa palavra que muitas vezes a gente recebe um comando de liderança para fazer alguma missão e a gente, por não acreditar no nosso potencial, a gente recua, a gente não prossegue naquilo que está sendo dado nas nossas mãos.
E aí Débora foi muito pontual em dizer: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, e se eu pudesse traduzir na minha linguagem, eu diria: por conta da sua covardia, por conta da sua negligência, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Mais um pouquinho adiante, e fala sobre a vitória que eles tiveram, né? Então, diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Então essa palavra mostra pra gente que muitas vezes a gente recebe uma missão, a gente recebe uma visão, uma estratégia, mas muitas vezes por um espírito de covardia, por medo ou por negligenciar o nosso sucesso, porque tem muitas pessoas que têm medo de crescer e negligenciam aquilo que é entregue nas nossas mãos. Mas aquilo que foi entregue para nós, caso a gente se recuse a fazer, caso a gente se recuse a avançar, isso vai ser feito. E se não for você, Deus, a vida, o universo, o que quer que você creia, vai se levantar com outra pessoa, num outro formato, mas a coisa vai acontecer. Quando essa profissional me falou que ela há anos, muitos anos, não tinha nenhum reajuste de salário, eu perguntei para ela se ela já havia chamado a liderança dela para conversar e ela me disse que não. Quantas e quantas vezes a gente deixa de tomar as coisas, né? Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço. Ele não diz que é tomado por rebeldia, ele não diz que é tomado por indo embora. Você vai conseguir conquistar as coisas indo embora, com rebeldia, com uma série. É tomado por esforço. Qual é o esforço que você tem feito? E muitas vezes as pessoas colocam só pro outro lado. Não, mas o meu líder não chamou para conversar, tá? Mas quem é o maior interessado? Ah, mas eu não recebi uma promoção, mas ninguém me falou de um aumento de salário. E você? Que é o maior interessado, qual foi o seu posicionamento? Então, muitas vezes a gente deixa de viver grandes coisas nas nossas vidas por falta de posicionamento, por medo, por negligência, por a gente não acreditar na nossa capacidade. Um outro ponto que essa profissional também me trouxe, mas e se eu for levantada para essa posição, eu não tenho preparo o suficiente, eu não tenho a rede de contatos que eu preciso para gerir essa situação. Eu perguntei para ela, a outra pessoa provavelmente não tinha. Mas ela conquistou, ela construiu essa rede. Você não se considera capaz de construir essa rede? E muitas vezes eu acredito que não é sobre a nossa capacidade, mas é muito sobre a nossa disponibilidade de colocar o pé e a vida mandar o chão, sabe? Porque muitas vezes a gente descobre as coisas no processo, vivendo, fazendo, aprende fazendo. Eu gosto muito de uma estrofe daquela música que diz que é caminhando que se faz o caminho. Então primeiro a gente começa. Depois a gente vai se aperfeiçoando. Uma outra frase que eu gosto muito, e que antigamente quando eu ouvia essa frase não fazia muito sentido pra mim, mas nem sempre a linha reta é a distância mais curta. Muitas vezes você vai precisar ir pra direita, pra esquerda, parar um pouco, mas você vai chegar lá. Que tipo de profissional você tem sido? O profissional que não planta, não rega nada, mas quer colher? Ou o profissional que planta, que rega, que cuida, mas que negligencia o fruto, que deixa o fruto apodrecer na árvore? Eu sugiro que você não seja nenhum dos dois, mas que você seja aquele profissional que planta, que rega e que tem coragem, ousadia para voltar e colher o seu fruto, aquilo que te pertence. E como dizia o Joel J, o trabalho devolve. Tem devolvido para você? Para mim tem devolvido muito. Se eu sonhar com um cliente, com um trabalho específico que eu quero fazer, vocês podem ter certeza que eu já vou ter 50 mil pesquisas, listas de fornecedores, de contatos, possibilidades de parceria, porque afinal de contas, quem se antecipa, governa. Eu já tenho recebido muitos feedbacks positivos dos conteúdos, espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem com pessoas que possam precisar desses conteúdos, que assim como eu são apaixonados pelo empreendedorismo, que querem crescer, que querem romper a casca do ovo. E deixem aqui também nos comentários temas que são do interesse de vocês, que eu vou preparar conteúdos especiais para vocês. Até a próxima!